E aí, pessoal, o crescimento interno de alguns jovens que ganham espaço com o Renato e começam a fazer parte da visão do técnico para os jogos do Grêmio. Você vai entender, a hierarquia dos meninos mudou e mudou bastante. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora eu quero falar da Fazenda Maldonado e os seus cortes uruguaios que encantam qualquer churrasqueira. Você tem em Florianópolis e também em Porto Alegre a oportunidade de ter carnes nobres na sua churrasqueira, no seu churrasco e também no seu dia a dia. Essas imagens mostram um pouco disso. Aqui em Porto Alegre fica ali na Nilo Peçanha. No início do mês nós já vamos fazer a nossa live lá na Fazenda Maldonado. Todo mês a gente tem a nossa live lá e no início do mês a gente já vai ter a nossa live também para conversar, para bater papo e, claro, para falar também de carne. Portanto, Fazenda Maldonado, não perca tempo, tenha o melhor na sua churrasqueira. Gente, quando a gente trata de hierarquia, a gente sempre pensa de cima para baixo. Então tu vai lá, tu fala no Soares, depois tu vem com Kahneman, com Vijaçante, com Bitelo, aí depois tu faz lá um outro ponto com o Bruno Alves, que está evoluindo. Nós temos também jogadores contratados, nós temos o Carbajo em crescimento. E tu começa a fazer uma espécie de pirâmide que vai exatamente tratar dessa hierarquia. E curiosamente, neste topo da hierarquia, tu tem um menino que é formado na base, que deve inclusive receber propostas e mais propostas no meio do ano, que é o Bitelo. Mas para chegar no Bitelo, ou no nível do Bitelo, ele teve que passar degrauzinho por degrauzinho. E o Grêmio, de alguma maneira, nessa temporada, começa a entregar mais jogadores, diferente da temporada passada. O Grêmio já tem meninos que estão jogando praticamente todas as partidas, aí o Zinho entrou em várias, o Adriel entrou, as coisas começaram a mudar e a roda está aos poucos olhando. E o que eu vou falar agora é o crescimento interno de jogadores que realmente começam a querer estar nesse grupo, eu vou chamar de titulares, porque o Grêmio hoje joga com 17, 18 jogadores titulares dentro desse processo. E em toda a hierarquia, a gente vê essa mudança, rápida mudança. Antes o Vina era tratado como super titular, o Vina começou a não andar nos jogos, o Vina já desceu um degrau. E assim a situação vai. Ninguém chega lá e fica. Se não conseguir performar lá, vai descer. E alguns jovens começam a ganhar espaço. Eu posso até começar com quem perdeu espaço. Que vocês lembram que o Bitelo, por exemplo, no ano passado, ele sobe junto com o Gabriel Silva, que já está no Curitiba. E já não está mais no Grêmio. Já não é peça do Grêmio. Agora, dentro desse processo aqui, quem começou a ganhar a oportunidade? O Zinho. Foi lá e já caiu. Não conseguiu. Por outro lado, dois jogadores começam a receber oportunidades e estão deixando o Renato com confiança para utilizá-los. O maior deles, Gustavo Martins. Menino também, jogador que é zagueiro de origem pelo lado direito, já entrou como lateral, já entrou como volante e já entrou como zagueiro. E a participação dele no Grenal deixou ele muito, mas muito forte internamente. Lembrando, Bruno Alves machuca no intervalo, ou sente o pé no intervalo, um pisão, bota Gustavo Martins. O Grêmio perde um zagueiro. Ficou Martins e o Vini. E ele foi bem. E ele ganhou confiança. E ele é um cara de grupo internamente. E ele é um menino muito humilde. E está sabendo entender.
diferente de uma geração que teve aí, em 21 e 22, que eram masmarras que achavam que eram os Beckenbauer. Esse não. Tá ali, tá trabalhando, tá jogando, e vamos dizer isso, passagem, praticamente todos eles têm esse perfil, tá? Tem esse perfil de trabalhar e saber a distância. E claro, aí tu tem as lideranças do Kahneman, tem a liderança lá, principalmente do Soares, que deixa todo o ambiente, ou corre ou não vai caminhar. E aí, esse menino começa a ganhar este espaço que eu estou colocando. Outro jogador que começa também, esse é um pedido antigo da torcida, Cuiabano. Estreou no Campeonato Brasileiro no Grenal. Não tinha jogado o Campeonato Brasileiro, estreou no Grenal. Vai para o jogo ou como extrema, ele que é um pé esquerdo muito forte, que joga do meio para frente com muita força, arrasta os caras. Então, o Renato tá gostando muito dele como o cara da segunda linha, não da primeira linha. O Renato acha que ele não marca muito bem. E eu acho que o Renato tá certo, ele tem muito que evoluir no terço defensivo. Mas começa a ganhar o seu espaço e, junto com ele, as suas oportunidades. Os dois estarão contra o Atlético Paranaense. Natan Fernandes, que parece também tem Renato hoje. Opa, quero ver esse menino aqui. Ele está evoluindo, tem que renovar o contrato ainda. O Grêmio tem tudo certo, tá tudo ok, mas não renovou. Hoje, inclusive, tem Grenal Sub-20 e ele joga. Hoje é quarta e nós vamos estar muito atentos ao Grenal Sub-20. A Grêmio TV passa o jogo. E nós vamos ver por que a gente vai acompanhar exatamente porque a gente precisa dessa possibilidade. O Grêmio tem que ser criativo agora. Olha só o que a gente está falando aqui. O Mila também ganhou toda a confiança de todo mundo. Mas logo, logo, o Ronald também está aí. Então, seriam quatro. E aí a gente tem, se o Natan Fernandes funcionar, são 5. Mais o Bitelo, 6. Mais o Adriel, 7. E eu tô dizendo 7 caras. 7 caras que podem jogar. Não são 7 caras que estão lá no grupo, como os caras gostam de dizer, nós temos 35% da utilização das categorias de base. Não, são jogadores que vão atuar, que estão atuando, que tu pode olhar e dizer, cara, zagueiro tem o Gustavo Martins, lateral esquerdo, bota, tem o Cuiabano aí, dá pra botar. A partir dessa minutagem dá pra botar. O Mila já jogou 2 partidas. E isso vai mostrando também essa condição. Me parece importante isso e me parece legal que a gente comece a ver na hierarquia interna o crescimento de jovens jogadores, inclusive superando jogadores que foram contratados. O que também dá confiança para o trabalho ser realizado. Essa, para mim, é a grande notícia. E a gente vai colocar por aqui. Portanto, uma evolução na hierarquia ou uma mudança na hierarquia que começa a incluir jovens jogadores. Eu citei 7. A gente vai ficar de olho, por exemplo, no Natan Fernandes e da sua evolução. É uma pena que alguns, e isso é normal, bate, não consegue ir, dá uma recuada e volta depois. Porque isso também é importante e a gente tem que ter consciência. O jogador de futebol joga o que ele joga, não o que a gente gostaria que ele jogasse. E o momento dele não é a gente que escolhe. O momento dele é o momento dele. Então, ele surge, não deu, dá uma recuada. Deu, vamos de novo. É assim. A estrutura é assim, o futebol é assim, as coisas são assim. A frase para mim é essa que eu acabei de falar. O jogador de futebol joga o que ele joga, não o que a nossa imagem ou a nossa imaginação determina que ele jogue. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.